Ah, agora sim. Será que agora vai? Pronto, agora vai. Olá! Alô! Eu acho que eu tô com um filtro horrível, tô aqui com esse batom brilhoso. Enfim, eu Está não sei lindo! como é que eu coloquei. Mas pronto. Finalmente Ah, conseguimos. pois é, gente, desculpa o atraso. Eu disse que essa live ia começar às 19, mas eu enfiei na cabeça que 19 era meia-noite aqui pra mim. Então pra mim era só daqui 1 hora, por isso o atraso. Tadinha da Yasmin, estava ali me mandando mensagem, cadê? Ah, então, não sei para quem não conhece ainda, a Yasmin, ela é da Bahia, de Salvador, ela é escritora, ela estuda comunicação na UFBA, certo? Sim. E ela é autora do Insta Vulva Negra, que também tem página no Facebook, quem não conhece vai lá, que é um Insta de feminismo radical, com foco em mulheres negras. Então ela faz uma análise de raça que, olha, quem não segue vai seguir, porque acho que é para ontem, viu? Então, só preciso essa apresentação bem igual a minha cara. Vou pedir para para Yasmin se apresentar melhor, para vocês conhecerem. Vai lá. Olá, pessoal, boa noite. Então, é exatamente o que a Aline disse. Eu sou estudante de comunicação, escritora, também trabalho com teatro e sou militante do movimento negro antirracista e também sou militante feminista radical. Eu fundei a página Vulva Negra basicamente no final de 2018. Foi uma empreitada muito inovadora, porque com o passar do tempo eu fui percebendo que não haviam páginas de feminismo radical voltadas para uma análise materialista da mulher negra. Era sempre uma análise um pouco mais voltada para um contexto mais global e não era realizado esse recorte de raça tão incisivamente, de uma forma que realmente atraísse e abarcasse as questões das mulheres negras. Então, eu resolvi iniciar esse projeto e desde então eu tenho estado muito feliz porque estou sendo muito bem acolhida. Yes. Desculpa te interromper, mas está muito baixinho o teu volume e eu acho que às vezes corta a tua voz. Não sei se está longe do microfone, mas acho que o pessoal também não está ouvindo bem. Está mesmo baixinho. Deixa-me ver aqui algo. Bem, melhorou um pouco? Está um pouco melhor? 100%. Bem melhor. Que ótimo. Então, qual foi a parte que vocês perderam? Ui. Vai lá, continua. Militante do movimento negro, análise materialista. Sim, uma análise materialista voltada para a questão da mulher negra e as questões raciais em geral no Brasil. Eu realmente fiquei muito feliz quando fundei a página, porque percebi que fui muito bem acolhida, tanto por feministas negras como por feministas radicais. Eu penso que é muito importante trazer essa análise um pouco mais retornada para a raça no feminismo radical, porque é abarcar para a realidade brasileira. Nós vivemos em um país com um contingente imenso de mulheres negras e mestiças e faz-se necessário incluir o feminismo radical e as nossas perspectivas de análise na vida dessas mulheres. Então, esse foi o motivo primordial pelo qual eu fundei a Vulva Negra, sigo com esse trabalho e estou muito feliz com o retorno. Espero que tenha dado Massa. para... Eu achei muito incrível você ter fundado a tua página. Primeiro porque você é super novinha e ainda assim você tem uma leitura absurda, né? Tem uma carga teórica. Eu vejo pelos seus textos. Quem não conhece a Yasmin, ela também contribui para o QG Feminista, a revista digital. E ela tem textos incríveis, vocês deviam ir lá ver. Quem não conhece o QG Feminista também, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo na internet? É... E eu achei incrível porque normalmente a gente sabe que existe muita desinformação acerca da teoria feminista radical, não é? Mas boa parte dessa desinformação, boa parte da crítica que existe também não está 100% errada. Por exemplo, se fala muito de uma universalização
né, de uma imagem universal da mulher. Então, quando você cria uma imagem focada na mulher negra, com análise radical, e você traz, enfim, uma compilação de informação, o que é a sua perspectiva disso? O que você acha importante frisar ou demarcar? Sua análise sobre isso. Vai lá. Penso que é muito interessante quando nós paramos um pouco essa perspectiva de universalização da mulher e trazemos para a questão da interseccionalidade. Muitas pessoas não sabem, mas não se trata de uma vertente feminista, mas sim de uma linha de análise teórica criada por uma feminista negra, justamente para que essas opressões, tanto a opressão racial como a opressão patriarcal e capitalistas, concomitantemente fossem explicadas nesse método de opressão das mulheres. Nós somos oprimidas enquanto classe quando nós falamos a partir da perspectiva biológica. Nós sabemos que o elo que une todas as mulheres no mundo é a nossa realidade biológica. Mas dentro dessa realidade biológica, há diferenças de raça e de classe que nos colocam em condições sociais completamente diferentes. Então, a partir do momento que o feminismo radical começa a observar sobre esse viés, não somente um viés relacionado ao sexo, mas sim a essas opressões concomitantes, nós realmente conseguimos trazer algo revolucionário para o Brasil. Nós realmente conseguimos mostrar a essas mulheres que a realidade trazida pela análise materialista é concomitante com as suas vidas. Porque o movimento feminista radical, em tese, sempre foi revolucionário, em ação também. Essa análise relacionada à classe sempre esteve muito presente desde os primórdios, mas principalmente aqui no Brasil sempre houve uma pequena falta, ou melhor, uma falta um pouco grande em relação às questões de raça. Então é muito importante que nós venhamos a trazer isso também. E é assim que eu me sinto quando nós falamos acerca desse viés no feminismo radical. Eu penso que a análise materialista se mescla perfeitamente com as condições das mulheres negras no Brasil, porque nós sabemos que o que põe a mulher negra na base da pirâmide social são as opressões que incidem sobre seu corpo. Se eu não tivesse o corpo de uma mulher negra, eu não estaria sofrendo essas opressões. Se eu não tivesse esse sexo, essa raça, eu não estaria sofrendo essas opressões. Então, eu penso que a partir do momento que nós abandonamos uma tese liberal da autoidentificação e trazemos, enraizamos para algo realmente material, nós podemos construir uma revolução e um movimento social que abarque a todas. Maravilhosa senhora, viu? Isso é importante, porque às vezes a gente fala do feminismo radical no Brasil e eu tenho a impressão, ok, conheço vários coletivos, já indiquei vários aqui na página também, existem alguns, não é, no Brasil, que são super atuantes, mas ainda são poucos considerando o que o movimento feminista já é popularizado no Brasil. A gente sabe que existem outros movimentos de feminismo negro especificamente no Brasil, também, calhar, muito mais massificados, inclusive, do que o RAD. Então, quando a gente fala de feminismo radical no Brasil, eu acho até difícil. Lógico que a análise se aplica, como em todo lugar, né? A gente pega o feminismo radical como uma ferramenta de análise e aplica no contexto, e aí vai mudar a forma que você lê o contexto ou os resultados que você quer alcançar, mas a forma de análise materialista, né, com base no sexo, com base na biologia, na capacidade reprodutiva, se mantém. Mas como é que você vê isso de mesclar, então, análise feminista radical e, não é mesclar, mas como adequar isso num contexto de militância no Brasil, que a gente tem essas demarcações de raça e classe tão forte, né, por causa do histórico de colonialismo brutal. Como é que você pensa isso no contexto de militância? Em contexto de militância, eu penso que quando nós fazemos uma análise do macrosistema, é até um pouco simples, porque nós sabemos que o início da opressão feminina em Brasil, primeiramente se deu por conta do sexo, e a partir disso nós fomos vivenciando outros tipos de opressão. Em um plano um pouco mais global, mas quando nós falamos a respeito das mulheres negras, nós sabemos que no período escravocrata, na América em geral, primeiramente a mulher negra foi tida como um animal, foi completamente animalizada. Dentro da sociedade escravocrata, quando nós falamos das pessoas que foram escravizadas, homens e mulheres negras, não havia uma divisão de gênero. Eu estive estudando isso maravilhosamente com a Angela Davis. Ela nos fala que essa noção de feminilidade e masculinidade acabaria trazendo aos indivíduos negros uma perspectiva de humanidade, de família. Eu sou um homem, eu sou uma mulher no mundo. E isso era tudo que os senhores de engenho não queriam.
Porque a partir do momento que você toma essa noção, eu sou um ser atuante no mundo, você passa a não aceitar aquela condição subalterna. Então, primeiramente, a mulher negra foi desumanizada pela questão racial. E logo em seguida começaram a surgir as questões relacionadas à nossa biologia. Nós sabemos que as mulheres negras eram utilizadas como matrizes para que parissem novas pessoas que seriam escravizadas, sofriam estupros, diversos estupros e outras formas de violência que eram estritamente direcionadas às mulheres negras. Então, até mesmo para quem deseja uma análise um pouco mais esmiuçada dessa questão racial inicial da mulher negra na escravatura, eu recomendo muito Mulheres, Raça e Classe. Aqueles 2 primeiros capítulos são fantásticos sobre essa questão. Então, eu penso que no Brasil nós podemos trazer a análise materialista para a militância a partir dessa perspectiva. Quando nós mostramos, tanto teoricamente como empiricamente, às mulheres negras, às mulheres em geral e à esquerda em geral, o quanto o sexo biológico está atrelado às nuances da nossa opressão, ao primórdio. Se você for esmiuçando até a base, nós encontramos o sexo biológico. Os maiores níveis de violência contra a mulher, os maiores níveis de pessoas na prostituição, os maiores níveis de vítimas de pedofilia, todos são do sexo feminino. Não é uma questão de autoidentificação. A partir dessa análise um pouco mais intensa, percebe-se, é um nível que demarca pessoas do sexo feminino, independente de como elas se identifiquem. Não é uma questão relacionada somente à forma como eu performo, ainda que eu não performasse feminilidade, por assim dizer. Enquanto uma mulher preta no mundo, eu estaria correndo o mesmo risco de uma que performa, ou até mesmo mais. Porque quando você é uma mulher negra que não se enquadra nessas normas sociais, há uma perseguição maior. Há um estranhamento maior. Então, eu penso que, a partir dessas análises, nós podemos sim mesclar a nossa questão materialista com as questões de militância no Brasil. Sempre ressaltando que há algumas diferenças, porque os processos de opressão negra e indígena na Europa e nos Estados Unidos é completamente diferente dos processos aqui no Brasil. Nós tivemos uma intensificação muito maior por conta da miscigenação, das políticas eugenistas. Então, é importante ressaltar que há uma pequena diferença, há sim, mas dá para encaixar na nossa militância tranquilamente. É isso. Adoro que você fale isso, porque eu tenho pensado muito nisso. Esses dias estava conversando com a Mel Gamboa, né, que é de Angola, não sei se você conhece ela, pronto. E estava falando sobre como essa percepção das mulheres como uma classe sexual é uma ferramenta muito poderosa para as mulheres lutarem em conjunto. E ela falava que era muito difícil se alcançar esse nível de comunidade, digamos assim, né, de irmandade, quando mesmo dentro da nossa classe sexual a gente está estratificada, então por nação, por idade, por raça. E ela fala que ela achava muito mais fácil a gente mirar no fato de ter um opressor em comum, por exemplo, do que ter um ponto de opressão em comum. Eu não sei bem nem o que pensar, porque em certo ponto as duas coisas estão mescladas, não é? O fato de ter um opressor em comum e enfim, ter o sexo como opressão, base da opressão em comum são ligados, são imediatos. E já que a gente entrou por aqui, vou te pedir para falar de um conceito que você fala muitas vezes, mas que eu sinto que não é assim tão popularizado quanto devia, que é o conceito de afromisoginia. Pode explicar aí, dar uma pincelada, falar disso? Eu adoro a minha história com esse conceito, porque eu mesma tive de estudar e procurar muito para conseguir embasá-lo. É muito assustador como ele é completamente desconhecido pela sociedade ou é conhecido de uma forma rasa. Quando nós pegamos a etimologia da palavra misoginia, nós podemos perceber que seria um ódio direcionado às partes genitais de uma mulher. Um ódio direcionado diretamente ao nosso sexo biológico. Mas quando nós falamos a respeito da afromisoginia, ela seria justamente esse braço direito do racismo que aloca a mulher negra como base da pirâmide social. Porque, como nós sabemos, as mulheres negras estão tanto abaixo do homem negro, do homem branco, quanto da mulher branca, assim como estão do homem negro. Então, a afromisoginia seria uma percepção um pouco mais apurada do racismo que é direcionado a mulheres, nos atinge dessa forma. A afromisoginia também poderia estar direcionada ao nosso corpo, porque quando nós falamos desse processo de desenvolvimento da mulher negra na sociedade, nós sabemos que nós perpassamos por diversas questões de ódio e animalização que foram direcionadas ao nosso corpo.
primeiramente ao corpo e posteriormente à subjetividade. A mulher negra sempre foi hipersexualizada, ao passo de que essa hipersexualização advém de muito ódio também. Aqui no Brasil nós temos algo muito explícito, que é dizer abertamente que há um tipo de vulva perfeita, é preciso ter cor-de-rosa, é preciso ter branca. Tudo isso está intimamente mesclado à afromisoginia, porque dentro desse imaginário patriarcal há a mulher que é para um casamento e há a mulher que é completamente reduzida à questão da vulva e aquela mulher que é utilizada apenas para o sexo. E essa seria a mulher negra. A mulher negra seria esse desejo distonante na sociedade patriarcal. Aquela mulher que está ali somente para servir sexualmente. E a afromisoginia também se mescla a essa questão da desvalorização da intelectualidade da mulher negra. Uma mulher negra, enquanto um corpo marginalizado, não pode produzir intelectualidade e quando ela expressa, não é algo tido como comum ou algo tido como oriundo dela. Eu acho que eu deixei essa explicação no texto, quando as pessoas têm aquele pensamento subjetivo. Poxa, ela é uma mulher negra e é médica, mas ela tem que ser bonita. Mas ela tem que ser feminizada. Poxa, ela é uma mulher negra e uma tenista de sucesso, como ocorreu aquele caso com aquela tenista de sucesso. Mas ela não pode estar atuando se não estiver utilizando aquele uniforme curtíssimo. Ela não pode estar jogando tênis se não for com aquele uniforme curtíssimo. Nós tivemos aquele caso e ela até mesmo foi apoiada pela Nike. Tudo isso se mescla com o conceito de afromisoginia. É a mulher negra tendo de passar por diversos filtros para ser minimamente aceita. E a partir do momento que ela destoa de algum desses pequenos filtros, ela já é absurdamente rechaçada. E já que você entrou por aí, falando em feminilidade, por causa desse histórico, né, de desumanização, de até animalização da mulher negra, existe muito forte, enquanto dentro do feminismo radical é muito forte a crítica à feminilidade, né, os comportamentos, ou seja, ou estético, whatever, tudo isso, dentro do feminismo, não vou dizer o feminismo negro, mas daquilo que é massificado do feminismo negro no Brasil, muitas vezes vendem isso, essa pressão estética, como autocuidado da mulher negra. Né? Enquanto eu lembro, por exemplo, acho que a Audre Lorde, faz uma crítica muito forte a isso. Por outro lado, a gente sabe como é que é a marginalização social. Lá tá, quando você passa por esse filtro, não é? E você é excluída de basicamente tudo. Isso afeta todo mundo, por exemplo, mulheres lésbicas, mas sempre tem o peso da animalização, da desumanização da mulher negra. Como você acha que a gente, ou seja, da sua perspectiva, como essa questão da feminilidade e das pressões estéticas e tal podem ser tratadas entre o feminismo radical, o movimento negro, o feminismo negro especificamente? Vai lá, me dá uma perspectiva. Eu acho que é um caminho super difícil de ir. Aline, eu penso que essa é a questão mais complicada entre feminismo negro e feminismo radical. Essa é aquela cruz e a espada, sabe? Você fica realmente entre a cruz e a espada. Porque nós temos de começar a partir da explicação de que a feminilidade não foi feita para mulheres negras. Nós partimos daí. Nós sabemos que o modelo de feminilidade é estritamente branco e europeu, e advém das culturas e tradições brancas e europeias. Porque quando nós olhamos para o continente africano e para as diversas culturas que lá existem, nós percebemos que a noção do papel de uma mulher em algumas dessas culturas é completamente disparada. A mulher é aquela que ocupa uma posição mais assertiva. Algumas comunidades, algumas sociedades e até mesmo alguns reinos passados eram liderados por mulheres em África. Então, essa construção da feminilidade da mulher negra foi se perdendo gradativamente, foi completamente engolida pela feminilidade europeia. Eu não poderia dizer que agora, no século XXI, em um país pós-colonial, exista uma feminilidade na qual mulheres negras podem caber. É muito complexo e essa é uma questão que o feminismo radical realmente tem com o feminismo negro e é passível de muito debate. Porque nesse conceito, não há uma espécie de feminilidade na qual uma mulher negra realmente possa se enquadrar, percebe? Tudo que uma mulher negra faz para se enquadrar na feminilidade é uma espécie de performance falida da feminilidade branca. Porque eu nunca serei delicado o suficiente,
eu nunca serei sensível o suficiente, o meu corpo nunca será tido como infantil o suficiente, porque ainda é isso, na feminilidade você tem de ser infantilizada ao máximo. Quando nós tratamos dessas noções de uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa que é sempre dócil, uma pessoa que é sempre amável, nós estamos muito partindo por uma perspectiva até mesmo pedófila da feminilidade, porque foi como se construiu no sistema patriarcal, quando a mulher negra foi construída socialmente para ser o oposto. Angela Davis até fala disso. A mulher negra foi construída para ser aquela pessoa animalizada, aquela pessoa forte. Nós entramos até nas questões dos estereótipos. Nós temos o estereótipo da mulher negra barraqueira. Acho que há uma matéria muito interessante sobre isso. O estereótipo da mulher negra mãe, o estereótipo da mulher negra promíscua. Todos esses estereótipos perpassam em ser o completo oposto dessa noção de feminilidade cristã, a feminilidade da mulher que fica em casa e é uma esposa e produz uma família. É tudo muito disso, cara. Então, é complicado falar a respeito disso sob uma perspectiva do feminismo negro, principalmente quando esse direito é complicado. Eu falo isso com muito pesar, mas é verdade. Esse direito a se sentir uma mulher, socialmente falando, é muito recente para mulheres negras. Então, é complicado para mim, enquanto uma feminista radical negra, chegar para uma mulher negra que não está vinculada ao feminismo e dizer que ela não pode performar aquilo. Ela não pode utilizar um batom ou colocar um adereço no cabelo. É muito complicado, porque nós sabemos que, infelizmente, quando nós falamos de aquisição de direitos, mulheres negras estão muito passos atrás de mulheres brancas. Então, coisas das quais mulheres brancas já estão se libertando, mulheres negras sequer tiveram. Por exemplo, quando nós tocamos na questão do casamento, nós, como feministas radicais, somos críticas à forma e à metodologia de um casamento heterossexual, porque nós sabemos que propaga opressões, inclusive o trabalho doméstico não remunerado, são questões muito caras para o feminismo radical, mas mulheres negras sequer casam, sabe? Nós temos a questão da solidão da mulher negra enraizada no Brasil, nós temos estatísticas que comprovam que mulheres negras casam-se civilmente menos do que mulheres brancas. Então é muito complicado tentar equiparar essas duas coisas, acaba sendo realmente complexo, realmente difícil. Mas eu penso que o ponto em comum é esse. Nós continuamos sendo oprimidas pelo nosso sexo. Independente do que nós tivemos ou não tivemos acesso, essas opressões trabalham em conjunto para nos manter subalternos. Você falou duas coisas que agora, sabe, deram aquele cheque no cérebro. Uma sobre a feminilidade como um padrão europeu, mas o que me fez pensar, por exemplo, a ideia da negra no papel de mãe. Eu sei que tem, ou seja, que é uma coisa meio enviesada, né? Porque tem uma questão, um peso, como está dizendo aqui a Fêmea Brava nos comentários, da ancestralidade das influências sociais das antigas sociedades matriarcais, mas esse papel de mãe nunca deixa de perpassar uma linha de feminilidade que acaba por ser, eles criam um estereótipo de feminilidade específico para mulheres negras, por exemplo. Então, uma questão, Aline. Uma pessoa fez uma pergunta interessante aqui. Mas por que lutar pelo direito à opressão da feminilidade europeia? Ponto. Mulheres negras não estão lutando para performar a feminilidade europeia. Nós estamos lutando para resgatar cuidados ancestrais que nos foram passados por nossas mães, tias, avós e matriarcas. Nós não estamos lutando para performar a feminilidade branca. Nós estamos lutando para construir a identidade dessa mulher negra no mundo sob uma perspectiva pós-colonial. Nós estamos lutando por isso. Nós não estamos lutando para performar aquilo que já foi imposto. Eu apenas salientei que há algumas mulheres negras que realmente se apegam a isso por nunca terem podido ser consideradas como mulheres na sociedade. Então elas se apegam a esses signos da feminilidade. Mas eu não fiz aqui um juízo de valor. Sim, de qualquer forma isso é inevitável, não é? Não é como se fosse, tipo, mulheres negras fazem isso e mais ninguém faz, o que não é real. Todas as mulheres, por pressão social, reforçam. Eu imagino que para algumas fazem mais que outras por causa do padrão branco, por causa do racismo, não é? Então algumas sentem muito mais pressão para se adequar a esse padrão ocidental, europeu, mas todas, indiscriminadamente, vão sentir essa pressão de se adequar socialmente. O que, então, para vocês lembrar, sempre, vou ter que sempre lembrar delas, das mulheres lésbicas, que são totalmente recusam a feminilidade,
podem ser tanto brancas, quanto negras, quanto indígenas, inclusive, que sempre vão parar no nosso pé para dizer, eu estou aqui, estou resistindo, qual é a sua desculpa? Mas isso para voltar, porque novamente, você falou sobre a feminilidade, e lembrei que realmente, normalmente, o estereótipo que é colocado socialmente sobre a mulher negra é da mulher raivosa, a mulher barraqueira, são características que normalmente não ligam à mulheridade, né? São características consideradas masculinas. É, não sei como lidar com essa discussão. É mesmo difícil. É muito complicado quando nós pegamos essa noção de africanidade mesclando a uma noção feminista ocidental atual. Porque nós sabemos que em algumas comunidades negras, vale salientar que não todas, porque a África é muito plural, inclusive a diáspora, mas em muitas comunidades negras, tanto na antiga África, África pré-colonial e até mesmo as que perduram atualmente, a força da mulher negra não era tida como algo pejorativo. A liderança da mulher negra não era tida como algo pejorativo. Se tornou algo pejorativo a partir da criação dessa noção de feminilidade europeia, que passou a demonizar e animalizar qualquer mulher que performasse algo que se assimilasse à noção de masculinidade. Mas nessas nossas noções ancestrais, em diversos outros grupos sociais, essa questão da mulher negra enquanto mãe, matriarca, forte e poderosa não era pejorativa. Então é muito complexo quando nós trazemos para a atualidade, porque na atualidade há uma certa repressão. Nós podemos perceber que mulheres negras que apresentam esses padrões sofrem com esse estereótipo que até mesmo nos diminui enquanto pessoas em alguns momentos. Eu conheço muitas mulheres negras, e eu me incluo nisso, que muitas vezes não conseguem sequer expressar reações assertivas. Porque nós sabemos que a partir do momento em que nós até mesmo trocarmos o tom de voz, já cairemos nesse estereótipo da negra, barraqueira, raivosa. Você não precisa sequer estar com raiva. É como se nós vivêssemos a todo momento nos tolindo socialmente. Porque é realmente muito simples para uma mulher negra cair nesse estereótipo. Porque eles estão aí para nos podar socialmente. Totalmente. Eu me lembrei agora de um texto em que a Andrea Dworkin falava disso, de como, ou seja, a própria pele era tornado num aspecto, não vou dizer de feminilidade, mas a pele era em si sexualizada, não é? Chega um nível em que, por exemplo, eu estava analisando a pornografia, e na pornografia a pele da mulher negra ou a pele da mulher indígena, toda característica racial, consegue ser não só desumanizada, mas sexualizada para vender um padrão de feminilidade que possa ser explorado em todas as mulheres indiscriminadamente, mas ao mesmo tempo se apoiando sobre estereótipos. O que me traz outra coisa, que é, dentro do feminismo mais popularizado, a gente já sabe que a crítica à pornografia e à prostituição é quase zero, né? Ninguém fala nada. E, no entretanto, quando eu olho para no Brasil também, no Brasil e em outros países, as lideranças nos movimentos anti-prostituição ou movimentos de sobreviventes são quase sempre mulheres negras ou mulheres indígenas, como é no Canadá e mesmo em várias regiões do Brasil. E, no entanto, o feminismo negro que está dentro da academia, não vou dizer o que está fora, ou não sei se posso falar no feminismo negro em geral, acho que você me diria melhor, porque eu já não estou no Brasil, como você sabe, não costuma falar muito da pornografia e da prostituição. Como sente isso nos movimentos em geral por aí? Essas são duas questões pontuais, porque quando nós falamos sobre essa ausência da análise antipornografia e antiprostituição no feminismo negro atual, tanto o feminismo negro disponível na internet, os jovens atualmente e na academia, nós tocamos muito na questão relacionada à própria esquerda em si. Como nós sabemos, o feminismo negro e o movimento negro são alguns braços um pouco mais extensos nos movimentos de esquerda no Brasil. Porém, há sempre aquela questão de manter uma linha imaginária entre até onde nós podemos ir sem ser acusadas de radicais. Há essa questão também. Quando uma mulher negra se levanta para falar e trazer uma discussão de pornografia e antiprostituição, ela é rapidamente talhada enquanto uma mulher ou religiosa,
ou puritana, porque como você sabe, na perspectiva, infelizmente, na perspectiva dessa nova esquerda brasileira, falar contra a opressão sexual de mulheres que estão em situação de prostituição e estão na indústria pornô é ser puritano. Você está sendo puritano, está sendo tolhido, está querendo cercear a sexualidade dos homens, porque ainda essa questão. O homem tem de ter o direito ao corpo da mulher. Se não É um tiver, descaramento, né? cai se ele não tiver esse direito. Então, quando você é uma mulher negra e levanta esse brado, esse grito, é suprimido de uma forma muito assustadora. Então, eu penso que isso se mescla muito a um medo, a realmente o medo do feminismo negro sofrer uma retaliação ainda maior, ao movimento negro sofrer uma retaliação, e também porque, em nossas perspectivas, esses assuntos raramente são tratados. Eu realmente posso falar com sinceridade, nunca vi uma pessoa do movimento negro, que fosse somente do movimento negro, sem alinhamento ao radical, falar acerca das questões de pornografia e prostituição. Quando nós sabemos que no Brasil, a grande maioria das mulheres em situação de prostituição são negras, mestiças e ribeirinhas. São aquelas nossas garotas que sofrem com o turismo sexual, que o nosso miserável presidente ainda aprovou, disse que tem de vir aqui mesmo comprar as nossas meninas, o que é uma coisa ridícula, absurda e misógina e afromisógina também. Então é complicado se posicionar contra isso, contra como a própria esquerda se mantém a favor, mas sob um outro discurso, sob uma outra perspectiva, compreende? Porque, de certa forma, quando você utiliza esse macro discurso de liberdade para a mulher para justificar a prostituição e a pornografia, você está enveredando por um discurso que se assemelha muito ao discurso conservador em base. A mulher tem de estar ali para servir ao homem, de uma maneira ou de outra. Então, penso que é um pouco complexo falar a respeito disso, sendo um indivíduo apenas do movimento negro. Porque não há muito respaldo na esquerda para ser anti-prostituição e anti-pornografia no Brasil de agora. Não, é verdade. Mas, sim, eu não tem nem o que apontar mais aí, realmente. Eu tenho amigas que estão dentro de partidos, não é? São mulheres negras, estão, não sei, no PT, no PSOL, e a maioria delas, o que reporta é que sente que 90% do tempo elas estão sendo usadas de massa de manobra e não literalmente sendo ouvidas, mas que elas não saem porque sem a presença delas não se empurram essas pautas. Entretanto, quando o debate é prostituição e pornografia, por exemplo, que todo mundo adora nos acusar, né, quando nós fazemos a crítica de moralistas, conservadoras, do feminismo branco, quando mulheres negras falam, sai. E as únicas pessoas que estão lá à frente para falar são ou mulheres brancas de classe média, ou são homens que se identificam como mulheres. E aí já é quase indiferente ser branco ou negro ou indígena, porque homens de nenhuma, né, de nenhuma outra classe, digamos assim, seja econômica, racial, são empurrados para a prostituição e para a pornografia dessa forma. Normalmente, mesmo dentro dessas divisões e hierarquias, empurram as suas mulheres. Eu não sei, como é que você acha que a gente poderia tratar uma estratégia para tratar disso no Brasil, por exemplo? Porque eu sei que em tempos de Bolsonaro a gente tem preocupações que falar de prostituição e pornografia é quase utópico, não é? Então, o que você acha, dentro do seu contexto, por exemplo, né, de universidade, de trabalho, não sei, dentro da Bahia, mesmo entre estados isso varia muito, como você vê que essa luta pode ser travada? Nós temos sempre de partir da afirmação de que, aqui no Brasil, eu penso que até mesmo em um contexto um pouco mais mundial, se nós formos generalizar, a esquerda é masculina. Os homens lutam por eles mesmos. Isso nunca deve sair de pauta. Nós sempre devemos nos lembrar que aquela história de segurar a mão do outro é até o momento em que você realmente decide libertar as mulheres. Porque quando chegamos nesse ponto, os homens, infelizmente, já não estão como aliados. A partir do momento em que nós falamos de uma liberdade real, desvencilhar a mulher de qualquer jugo de opressão masculinista, já não há mais apoiadores. Infelizmente, é muito complicado encontrar apoiadores do sexo masculino na militância esquerdista atualmente. É sempre até onde não os afeta.
É sempre até onde nós não tocamos na prostituição, ou na pornografia, ou no trabalho materno não remunerado, é sempre até esse ponto. Isso também ocorre nos movimentos negros, porque nós percebemos que pessoas negras acabam tendo uma projeção na esquerda, mas exatamente como a sua colega citou, é uma projeção token. Nos usam enquanto manobra discursiva para justificar e reafirmar suas próprias ações. Raramente você verá uma pessoa negra falando em nome do povo negro e recebendo um apoio de militantes brancos quando esse discurso não condiz com aquilo que eles também apoiam. Não há um desejo de maximizar a voz de uma pessoa negra para que ela lute contra as opressões que afligem o povo negro. É sempre o desejo de maximizar a voz de um esquerdista negro para que ele mantenha um alinhamento com essas perspectivas embranquecidas. E muitas vezes não estão ali realmente para realizar uma revolução, porque nós sabemos que quando se é uma pessoa negra, quando se é uma pessoa afetada pelo racismo, até mesmo por classe, tanto direita como esquerda não nos contemplam inteiramente quando nós não estamos ali, quando nós permitimos que eles falem por nós. Nunca há uma contemplação absoluta, porque nós vivemos em uma sociedade racista. Então, por mais desconstruído que um indivíduo branco afirme ser, sempre haverão resquícios do racismo em seus traços de personalidade, na forma como ele se dirá uma pessoa negra e no que ele conceberá como direitos essenciais para pessoas negras. Então, nesse ponto é muito interessante porque, nesse momento, muitos movimentos esquerdistas têm engolido o movimento negro e suprimido. Nós falamos por vocês. Nós permitimos que essas perspectivas cheguem até determinadas pessoas se condizerem com o nosso discurso também. Então tem sido um pouco complicado, mas eu creio que a partir dessa criação de espaços que são majoritariamente negros, é algo que nós discutimos muito em comunicação, porque como você deve saber, jornalistas e comunicadores negros, hegemonicamente falando, não são contratados por meios muito famosos e populares. Então, o que nós temos feito aqui na Bahia e no Brasil? Nós temos construído nossas próprias redes, nós temos construído os nossos próprios portais de comunicação, nós temos construído os nossos próprios vieses virtuais e físicos, contratado pessoas negras e dado a elas a oportunidade de explanar essa voz. E eu penso que na militância terá de ocorrer o mesmo. As pessoas negras, as mulheres, terão de criar espaços exclusivos para que as suas vozes possam realmente ganhar alguma projeção. Porque a partir do momento que há esse interesse masculino ou até mesmo branco por trás dessas vozes, nunca será algo realmente autêntico. Você sabe que tem de cumprir com o pensamento e com a ideologia de outra pessoa, porque ela quem está ali colocando ali. Mas a partir do momento que há uma perspectiva coletiva de mulheridade e de negritude, as vozes podem realmente ser escutadas tal qual elas deveriam ser. Isso deve ser difícil de digerir. Eu vou lembrar que tem um homem negro que é muito... chama Alan Soares, não sei se você já ouviu falar. Ele é muito... Alan Soares. Eu normalmente não sigo homens, mas pronto, dentro do espectro profissional, ele é uma pessoa que normalmente coloca muito o dedo na ferida em lugares que são muito brancos, por exemplo. E quando saiu aquela briga no Brasil sobre regulamentar a educação em casa, por exemplo, ele foi uma das pessoas que teve um posicionamento que eu não esperava, mas também nunca tinha pensado por esse lado, que ele disse, os nossos filhos sofrem racismo quando vão para a escola, porque vocês estão nos negando o direito de dar uma educação em casa para eles. E ele normalmente colocava um posicionamento sempre de esquerda. Eu olhei isso e vi isso como um posicionamento liberal, do tipo, a educação pública é ruim, a solução é passar isso para o âmbito privado. Quando a gente sabe que normalmente quem vai assumir os cuidados dessa educação serão mulheres, não é? Então, eu olho para a esquerda, por exemplo, e eu sou de esquerda, eu olho para a esquerda e vejo um movimento que é do homem branco que se sente oprimido pelos padrões de classe e nação. Mas eu olho para o movimento negro e vejo que mesmo dentro do movimento também existe essa hierarquia, né? O homem usa do patriarcado, do seu benefício, para também ignora às vezes a voz das mulheres negras. Essa é uma questão muito interessante porque, como nós sabemos, na
escala social, o homem negro está acima da mulher negra. E até mesmo em movimentos sociais como os Panteras Negras, nós sabemos que Angela Davis houve um período em que ela e outras integrantes se afastaram um pouco mais e construíram algo por elas mesmas. Havia uma hierarquia, tanto no Panteras Negras como no movimento negro em geral, quando nós trazemos para uma análise mais global. Por mais que nós saibamos que a maioria das pessoas que estão entrando em ascensão agora são mulheres, nós temos a Djamila Ribeiro, a Carla Cotirene, entre outras que são mulheres negras e estão tomando esse posicionamento, mas quando nós vamos falar a respeito de comunidades um pouco menores, elas ainda são presididas por homens. Compreende? Quando nós falamos de coletivos menores, de algo um pouco menos institucional, ainda é dominado hegemonicamente por homens negros. E é uma questão muito interessante porque até mesmo dentro do movimento negro, quando nós trazemos esse recorte de sexo, nós percebemos que muitas vezes até mesmo homens negros se posicionam como inimigos das mulheres negras em alguns momentos. Compreende? Então é um pouco complicado, é um pouco muito complicado, porque nós, enquanto mulheres negras, até mesmo dentro da militância, acabamos sendo oprimidas por questões muito relativas ao sexo que às vezes o homem negro utiliza como uma estratégia para nos manter nessa espécie de jogo. Por exemplo, quando ele fala a respeito da educação domiciliar, até certo ponto eu compreendo. Porque sim, nós sabemos que o primeiro contato de uma criança negra com o racismo se dá na escola. E as feridas e os traumas advindos desse racismo irão reverberar em nossa psique para sempre. É tanto que há traumas que jamais são resolvidos a partir dessa questão de sofrer o racismo na infância. Mas nós sabemos que vivemos em um contexto racista. Nós temos de tentar mudar o conceito, não aprisionar as crianças dentro de casa, uma mulher em um regime muito similar àquele que é apoiado pelo patriarcado. Não é isso que nós devemos fazer, porque enquanto as crianças aprendem em casa com as mães, tal qual o patriarcado aprova, nas ruas a PM continua matando jovens negros. E quando ele sair de casa e for à rua, ele também poderá ser morto por um PM, seja ele uma pessoa que estudou na escola ou estudou em casa. Então, nós temos que tentar trabalhar no contexto macro, no contexto micro, há como conter, há como preparar, infelizmente, preparar as nossas crianças para que elas passem por isso de uma forma um pouco menos dolorosa, mas aprisioná-las dentro de casa e ter isso como uma solução é inconcebível, porque não é uma solução. Nós continuaríamos sendo expostas ao racismo, e ainda por cima haveria uma questão patriarcal ainda mais pesada sobre nós. O peso da educação do filho seria, dessa forma, completamente transmitido para a mulher, como o patriarcado sempre quis e como sempre foi. Seria reforçar uma ótica de poder que já está vigente na sociedade há séculos. Isso não é revolucionário, sinceramente. É totalmente liberal. E agora me fez lembrar de outra coisa. Depois, eu já li tantas autoras e ainda assim, conceitos que deveriam ser tão básicos entre nós, às vezes eu acabo de descobrir e me sinto tipo, meu Deus, onde é que eu andei? Esses tempos eu estava lendo a Bell Hooks e eu lembrei dela porque você estava comentando sobre o primeiro contato com o racismo ser nas escolas. E normalmente o patriarcado é o contrário, né? Ou seja, ele está dentro da nossa vida privada. E daí que é tão difícil falar de uma universalização, uma homogeneização, porque se o machismo a gente encontra primeiro em casa, o racismo, ou seja, é só dentro da família que você está provavelmente isento disso, ou isento o máximo possível disso. Não é só é lá fora que você descobre que afinal é aqui eu não sou tratado como se eu fosse parte da norma. E isso me fez lembrar que dentro do feminismo sempre é falado do feminismo radical ou materialista, ou mesmo do marxista, se fala da abolição do núcleo familiar, porque a privatização do núcleo familiar colocou essa carga de opressão em cima da mulher. E a Bell Hooks vem dizer que não, que na verdade isso é muito complicado para dialogar com qualquer pessoa que não seja branca, as pessoas negras ou as pessoas indígenas, pessoas que vêm de um contexto que não é esse contexto ocidental, né? E que a família é o único espaço onde não existe outras opressões que se somam ao patriarcado. Então, me diga sua perspectiva disso, vai lá. Porque eu estou fervilhando depois que eu li esse livro e eu estou tendo um treco. Eu recomendo a todas as pessoas que leiam Bell Hooks. Essa mulher é fantástica. Eu nunca li uma mulher que fizesse uma análise racial com tanta afetividade
como ela. Eu me sinto abraçada por aqueles livros, sinceramente. Eu me sinto abraçada, me sinto em casa. Recomendo a todos. Mas, partindo dessa perspectiva, é realmente complexo falar na abolição da família como um núcleo formado por duas ou mais pessoas e crianças, porque nós sabemos que quando nós falamos da constituição de família para mulheres indígenas e para mulheres negras, nós perpassamos por uma questão cultural muito intensa, uma questão cultural intensa, uma questão cultural que muitas vezes é atrelada a perspectivas religiosas e a perspectivas de ancestralidade. Então, essa noção de abolir esse núcleo seria extremamente violenta para quem parte desse contexto, para quem parte, por exemplo, de uma pequena comunidade, uma comunidade de quilombolas ou de mulheres ribeirinhas. É muito complexo falar a respeito disso. Eu penso que nós devemos começar com a abolição de papéis pré-estabelecidos. Eu penso que esse seria um passo maravilhoso. Os famosos estereótipos de gênero. Eu penso que a abolição do papel pré-estabelecido da mulher enquanto passiva e subserviente ao marido e do homem enquanto provedor absoluto poderia, de certa forma, atenuar essas opressões que são sofridas no meio familiar. Porque nós sabemos que o grande problema é a forma como as famílias se estruturam. As famílias são estruturadas para serem cercos de opressão contra a mulher e contra crianças. Então, nessa perspectiva de não destruição das famílias, porque nós vivemos em uma sociedade racista, na qual uma criança negra é acolhida por seus familiares negros, e fora daquele núcleo ela é um objeto estranho, um objeto exótico, nós podemos começar com essa abolição de papéis, com essa abolição das perspectivas patriarcais na mente da criança e até mesmo na performance dos pais. Eu penso que esse seria um caminho um pouco mais possível e um pouco mais viável, porque nós não iremos abolir o núcleo familiar. Nós não conseguiremos, pelo menos não nesse século, não nesta década. As pessoas continuarão se casando, constituindo famílias ao seu modo. Mas nós podemos tentar abolir esses papéis pré-estabelecidos de gênero. Isso nós podemos tentar abolir e podemos conseguir, eu creio que sim. Eu também acho. Fogo, se a gente não achasse, nem estava mais aqui. Não tinha mais o que fazer, não. Assim, agora, eu não sei se pensar que se calhar a gente está... Meu vocabulário já está todo misturado com Portugal, então, azar. Se calhar a gente está passando a informação de uma forma que é pouco dialogável, ou seja, a gente fala... Eu sei que quando a gente fala de família, a gente está falando de uma instituição, né? Não necessariamente do núcleo com quem se convive. A gente está falando de uma instituição que é jurídica, que é legal, que historicamente na sociedade ocidental, pelo menos, foi construída para a escravização de mulheres e crianças, basicamente. Mas acho que em vez de a gente falar de abolição da família, por exemplo, a gente está a falar de uma recuperação de comunidade. Porque eu acho que as pessoas não compreendem quando a gente fala o que é abolir a família. Ninguém mais pode constituir família, ninguém mais pode viver em família. E, na verdade, quando a gente olha para as comunidades, para a sociedade em que as pessoas vivem em comunidades, e que as crianças, por exemplo, são responsabilidade de todos, e não necessariamente só de uma mãe, de um pai, de uma mãe e uma mãe, whatever. São sociedades em que as mulheres têm menos peso nas costas e que as pessoas são mais felizes de modo geral, porque não, né, a gente não é feito para viver isolado, não somos esse tipo de animal. Então, é uma coisa que o feminismo também deveria trabalhar, é a forma de transmitir essa mensagem sobre a família, que é uma perspectiva muito isolada e é uma forma ruim de comunicar. E diga, não quero te interromper, tá? Eu também penso que a palavra abolição traz uma perspectiva um pouco errônea sobre o que nós queremos. Quando você fala sobre recuperação da comunidade, eu sinto que isso é muito mais próximo de mulheres negras e indígenas. Porque nós, na grande cidade, nas grandes metrópoles, buscamos essa criação de uma comunidade porque vivemos todos muito atomizados. Cada pessoa em sua casa, cada pessoa em seu apartamento. Mas quem já conviveu em comunidades ribeirinhas, em comunidades quilombolas, sabe que já é assim que ocorre naqueles ambientes. As pessoas são completamente entrosadas, as pessoas cuidam das crianças, as pessoas sentam nas portas de sua casa. Então, quando nós falamos em recuperar esse núcleo, que seria um núcleo relacionado à comunidade em si, e essa perspectiva de família um pouco mais abrangente, nós estamos relacionando com algo que está próximo da vivência de mulheres negras, está próximo da vivência de mulheres indígenas. Eu penso que nesse ponto seria um pouco mais simples. Olha, eu vou
Vou tentar parar por aqui. Você sabe que aqui tá super tarde. Já atrasei um monte, desculpa, mas aqui tá super tarde, eu preciso encerrar. Mas eu não queria ir embora antes de pedir para você falar sobre o seu livro. Quem está assistindo até agora, queria contar que a Yasmin, incrível, essa pessoa que, tão nova, já escreveu para um livro, participou de um livro agora, foi uma antologia, o Ética, não foi? Foi? Conta pra gente sobre o seu livro, vamos fazer aqui uma propaganda, porque mulheres apoiam mulheres. Se nós não nos apoiarmos, ninguém nos apoia. Então, vai lá, conta. Que lindo, muito obrigada. O livro se chama Tributo aos Orixás. Eu estou até com um exemplar aqui e vim mostrar a vocês. Ele é Ei, assim, é uma lindo. antologia que une o trabalho de poetas, escritores e pesquisadores em relação às culturas afro-brasileiras e relacionadas ao candomblé. Eu trouxe 3 poemas sobre 3 arquétipos de orixás que eu adoro, são femininos. Nós temos Oxum, Iemanjá e Euá. Euá seria esse arquétipo da mulher guerreira, algo que sempre me motiva no feminismo. Uma mulher que realmente luta, uma mulher que, apesar de ter passado por diversas adversidades, eu que talvez vocês não saibam, mas ela era uma mulher estéril, desejava muito ter um filho, mas ela sempre se projetou enquanto esse arquétipo de uma mulher poderosa, de uma mulher guerreira. E no candomblé ela é essa mulher, ela é essa potência. Euá é a orixá do movimento, da criação. É o meu arquétipo favorito. E há um poema completamente dedicado a ela, há outro dedicado também a Yansan. E eu penso que vocês adoraram muito, porque nós trazemos esse resgate da mulher negra enquanto uma entidade social, divina, que merece ocupar esse espaço. Nós temos outras escritoras negras maravilhosas no livro, então eu ficaria muito feliz se vocês conhecessem e dessem uma chance a esse trabalho que é maravilhoso. Você não quer recitar um pedacinho, já que você está aí fazendo a maior propaganda? Você sabe que eu estou longe, difícil eu vou conseguir comprar esse livro tão cedo. Então, Vamos lá. você tem uma voz maravilhosa, faz esse favor. Eu irei recitar o que se chama A Dama do Entardecer. Esse é em homenagem a Yansan. Aos ventos bravios, torna-te mulher indômita. Tua força guerrilheira fere os céus. Rasgas, em raios e trovões, as meras subjetividades temporais. És chama que fere e abrasa a carne. És manto da noite em tempestades. Oiá dos meus dias e ansã das minhas noites. Pintas o suave crepúsculo nos céus roseados. Mãe dos ares e da força, às margens do rio, deito-me no leito das águas que brotam de teu ventre. Deusa do Níger, fere aquele que teima os desejos de teu fugaz querer. És rajada de ar, vento a revoar, o aço da espada a rasurar a fissura dos tempos. Em teu bailar ancestral, entre sândalos e lírios, o clima submete-se, o homem estremece, e o céu, ao teu comando, entardece. É o meu favorito. Uau, arrasou! Boa! Yas, obrigada por tudo, obrigada por tanto conhecimento. Que bom, espero que a gente consiga fazer mais vezes. Beijo, foi um prazer. Obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E quem não segue ainda, vai lá seguir o canal da Yas, que é o Vulva Negra, tá aqui no Instagram, tá ali na página do Facebook. Ela traz umas leituras incríveis, umas análises incríveis. Vocês estão perdendo, pelo amor de Deus. Já falei, o que vocês estão fazendo na internet? Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.